Fala galera, eu sou o Moa e hoje a gente vai fazer o nosso resumão sobre o que? GP Brasil e Interlagos 2023 da Fórmula 1, então bora lá! E finalmente tivemos o melhor, né? Vamos ser bem sinceros, o melhor GP da Fórmula 1, que é o GP na nossa casa, no nosso país, o GP do Brasil, no circuito de Interlagos aqui em São Paulo. Pude ir, mais um ano tive o privilégio de ir, de estar lá. Dessa vez eu fui no setor D de dado, ano passado eu fui no setor H, dessa vez fui no setor D, que é bem dentro ali do S do Senna. Meu, legal demais, né? Interlagos é um show à parte. E quem deu um show à parte também pré-GP foi o Hamilton, né? Que é o nosso brazuca brasileiro, Lewis Hamilton. Teve um dos dias do sexta, sábado e domingo, um dos dias ele foi com o uniforme da seleção brasileira da Copa de 94 nos Estados Unidos. Ele é demais, né? Ele é muito brasileiro. E começamos a sexta-feira com a torcida lotando o circuito de Interlagos, né? A torcida brasileira é maravilhosa e estava lá. Sexta-feira também com torcedores pedindo pra Ferrari não estragar a vida de todo mundo, do seu torcedor e do torcedor que tava lá nas arquibancadas. E o clima em São Paulo, eu queria começar falando do clima em São Paulo. O clima em São Paulo no começo da sexta tava até tranquilo, né? Normal pra São Paulo. Nuvens, tempo nublado, quente, mas o tempo nublado, que é normal pra São Paulo, pra falar a verdade. Porém, ficou uma dúvida, porque tava previsão de chuva na sexta. E vocês lembram o que aconteceu em 2022 no quali, sexta-feira em São Paulo. Caiu um pé d'água e Magnussen foi o pole position. E na sexta tivemos o treino livre 1, tudo normal. Passamos o Q1 do quali, tudo normal. Passamos o Q2 e durante o Q2, no final, as nuvens pretas, escuras, as nuvens de chuva estavam tomando o céu de Interlagos. Meu, eu tava lá no autódromo e foi batendo um vento, foi ficando frio e de repente começou a escurecer. Até que entramos no Q3. E no Q3, meus amigos, sabe o que aconteceu? No Q3 virou, como o Alonso falou no rádio dele, o dia virou noite, era 4 horas da tarde e tava escuro. A gente lá no autódromo tava à noite, tava parecendo que era 8 horas da noite. Escuro por causa das nuvens e a chuva que tava vindo. E o Verstappen, que não é bobo nem nada, pra não acontecer o que aconteceu em 2022, já foi pra pista e já fez uma volta rápida no Q3. Alguns carros conseguiram fazer uma volta, mas nem todo mundo conseguiu porque a chuva veio de vez. O Piastri tava fazendo uma mega volta muito boa, provavelmente ia tirar o primeiro lugar do Verstappen, só que na junção, no finalzinho da volta ali na junção, a pista já estava ficando meio úmida por causa dos ventos, prévio à chuva, e ele acabou rodando e acabou não completando a volta. E depois disso, o que aconteceu? Caos! Começou a chover muito, começou a ventar muito em Interlagos e, obviamente, né, com essa situação, ninguém mais faria uma volta rápida e o treino acabou sendo... O treino não, né? A classificação acabou sendo paralisado com bandeira vermelha e obviamente acabou sendo finalizada porque ninguém ia conseguir mais fazer volta. E com isso montamos aí o nosso grid de largada lá pro domingo, né? Verstappen pole position, Leclerc, Stroll, os dois carros da Aston Martin, Stroll em terceiro, Alonso, Hamilton em quinto, Norris em sexto, Sainz em sétimo, Russell em oitavo, Pérez, Pérez, hein? Péssimo quali do Pérez na nona colocação, e o Piastri acabou não conseguindo fazer um tempo no Q3, que ele acabou rodando. Depois Hülkenberg, Magnussen, Albon, Ocon, Gasly, Tsunoda, Ricardo, Bottas, Logan Sargent e Guan Yu Zhou. Ótimo resultado pro Stroll, pra Aston Martin, né, que começou bem em 2023 e agora no final andava bem mal. Stroll na terceira colocação e Jovem Alonso em quarto. Muito por essa questão da chuva, mas tá valendo. E aí fomos pro sábado de sprint, onde de manhã a gente tinha o quali, o sprint shootout, o quali da sprint, e à tarde a corrida sprint normal. No quali da sprint, o que eu queria comentar, não vou falar de cada Q1, Q2, Q3, mas o que eu queria comentar foi o acidente depois do S do Senna na curva do Sol do Jovem Alonso com o Ocon. E aí, vou ser bem sincero, vou fazer uma meia-culpa aqui. O Alonso poderia ter aberto um pouco mais pro Ocon passar
E o Ocon também acabou vacilando e acabou perdendo um pouquinho ali o carro na segunda perna do S do Senna e acabou indo meio que pro rumo do Alonso, acabaram se colidindo. No começo da reta oposta, elas acabaram indo pro muro. Eu consegui ver, tava ali no S do Senna, mas a gente conseguiu ver de longe. Quem tava ali no setor H viu de camarote, né? Viu de camarote essa batida. E aí foi engraçado a sprint shootout, porque depois disso o time da Aston Martin, o carro do Ocon já era, né? O carro do Ocon já era, mas o Alonso conseguiu levar o carro até os boxes e a equipe da Aston Martin, meu, teve uma cena muito engraçada do mecânico pulando dentro do cockpit ali, consertar o carro do Alonso para ele voltar para a pista e conseguir continuar no quali, mas não deu tempo. A equipe se esforçou, mas não deu. E o nosso sprint shootout ficou como, né? O quali. Norris, por muito pouco, foi pole position. Verstappen em segundo. Pérez, ó, compensou a sexta-feira ruim. Pérez em terceiro. Russell na quarta colocação, Hamilton em quinto, muito bem. Depois a AlphaTauri compensou, tinha ido muito mal na sexta e conseguiu um sexto e oitavo colocado. E a Ferrari mandou mal, né, com o sétimo e nono lugar. E o Piastri completou o top 10. E no sábado tivemos a Sprint Race, a corrida sprint. E vou ser bem honesto, do fundo do meu coração, não tem muita coisa para comentar. Porque o Max Verstappen não deixou o Lando Norris fazer uma volta na liderança. Logo na primeira curva no S do Senna, Max Verstappen já passou o Norris. E aí, gente, ó, sobrou, como tá acontecendo em 2023. 2022, um pouco menos, mas 2023 tá acontecendo demais. E do resto do pelotão não tivemos muitas coisas assim extraordinárias. Tivemos ultrapassagens, como Interlagos sempre tem, e não tenho muitos comentários não, pra ser bem sincero. Pra variar, Max Verstappen em primeiro, Lando Norris em segundo, Pérez com um ótimo resultado em terceiro, depois Russell em quarto, Leclerc em quinto, Tsunoda, ótima posição do Tsunoda, Hamilton na sétima colocação e Sainz. A Mercedes já tá mostrando que esse final de semana ia ser tenso, principalmente pro Hamilton, né? Queria performar no Brasil, mas não tava dando. E chegamos finalmente no domingo de GP do Brasil, de GP em Interlagos, aqui em São Paulo. Pô, que maravilhoso. Tivemos ali o passeio, né, ou aquela Drivers Parade que chama, aquele momento que os pilotos acabam entrando em carros, né, cada ano é de um jeito, cada circuito é de um jeito, às vezes carros clássicos, às vezes carros de uma montadora específica. Então os pilotos entram e dão uma volta pelo circuito para acenar para o público e tudo mais. E tivemos alguns, como o Gasly e o Hamilton, principalmente, né, com a bandeira do Brasil acenando para o pessoal. Pô, momento legal demais, né? Fora isso, a torcida brasileira maravilhosa, como sempre, dando show no domingo pré-GP. E tivemos ainda um outro ponto no pré-GP, que foi durante a volta de apresentação, a Formation Lap. Estavam todos os pilotos ali, na sua volta de apresentação, normal, né? De repente, do nada, quando o Leclerc estava passando pelo miolo, ele acabou, na hora da transmissão, pareceu que ele rodou sozinho, porque é uma volta de aquecimento de pneus. E o pneu não está aquecido, por isso que tem essa volta. Então é muito mais fácil de rodar. A gente, na hora ali da transmissão, principalmente dentro ali do autódromo e as transmissões, achou, pô, o Leclerc errou e foi pro muro, né? Pô, que vacilo do Leclerc. Ele que queria ir tão bem no Brasil, tem uma torcida muito grande que é a Ferrari e o Leclerc no Brasil, pô, que vacilo. Só que depois a gente foi ver a onboard do Leclerc, porque o Leclerc bateu no muro, obviamente não foi pro GP, ele bateu no muro e falou assim, pô, ele ficou reclamando, pô, eu sou muito azarado, eu tenho muito azar, eu não tenho sorte. A gente falou, ué, como assim ele tá falando que não tem sorte se parece que foi um erro dele? Não foi um erro dele. A parte hidráulica do próprio carro deu ruim e o volante acaba estando relacionado a essa parte hidráulica do carro, né? Quando a parte hidráulica foi pro saco, o volante deu um tranco. Tanto que se você vê a onboarding, o volante do Leclerc, de repente, do nada gira. Do nada. E aí ele perde o controle do carro e ele acabou indo pro muro. Depois tivemos a largada sem o Leclerc, né, do GP do Brasil. E logo na largada eu também vi de camarote o acidente que a gente teve um monte de carro afetado. Primeiro, né, o Hülkenberg com o Magnussen, os dois carros da Haas,
com o Albon, só que nesse embrolho ali acabou sendo mais sério pro Magnussen e pro Albon, que acabaram saindo efetivamente ali naquele momento. Depois a gente teve mais carros afetados, o Piastri acabou tocando ali no S do Senna, e um dos pneus desses 3 carros que se envolveram no acidente, no S do Senna ali, um dos pneus saiu o S do Senna são curvas em descida. E aí um dos pneus dos carros acabou saindo e, meu, que azar. Um dos pneus bateu no DRS do carro do Ricardo e estragou o DRS dele. E eu ainda fiquei pensando, meu, ainda bem que existe o halo, porque imagina se esse pneu vem no rumo do piloto, não existe o halo pra proteger e vai na cabeça do Ricardo. Que perigo. E obviamente com esse acidente, né, bandeira vermelha, corrida paralisada. Depois disso tivemos abandono do Valtteri Bottas enquanto a corrida pegava fogo, né? Um monte de ultrapassagem com as 2 zonas de DRS na reta oposta e na reta dos boxes, na subida dos boxes de Interlagos, gera muitas ultrapassagens. Depois que o Bottas abandonou, tivemos aí o jovem Alonso ultrapassando o Sérgio Pérez. E Sérgio Pérez, que está disputando a 2ª colocação no campeonato com o Hamilton, em apuros, né? Tinha feito uma boa sprint, mas estava perdendo posição pro Alonso. Enquanto isso, o Verstappen, nem precisa eu falar, né? Ele estava sobrando lá na frente, ninguém estava vendo ele na corrida. Só que, lembra que a gente comentou que faltando umas 10, 13 voltas para acabar, o Alonso ultrapassou o Pérez? E agora o Pérez dá o troco, porque começou a disputa entre os dois para ver quem que conseguiria ficar com a 3ª colocação. Na penúltima volta, o Pérez no S do Senna ultrapassou o jovem Alonso, conseguiu manter a posição ali na reta oposta e, meu, veríamos uma penúltima e uma última volta incrível. Até que na subida dos boxes da última volta, jovem Alonso na bandeirada ultrapassa o Sérgio Pérez e ele passa na frente, estão colocando imagem aqui, ele passa na frente do Pérez por 0,053. 5 centésimos de segundo de diferença entre os dois. Que chegada incrível. E tivemos o nosso top 3 Interlagos, Max Verstappen em primeiro, Lando Norris em segundo, que teve um ótimo final de semana, foi pole lá na sprint, chegou no pódio da sprint, conseguiu uma boa qualificação na 6ª e chegou na 2ª colocação. E o jovem Alonso em 3º lugar, jogando água no chope do Sérgio Pérez. O jovem Alonso conseguiu esse 3º, que foi gigante. A Aston Martin começou bem em 2023 e estava muito mal, então ótimo pódio pro jovem Alonso. E com isso, né, Max Verstappen consegue 17 vitórias na temporada de 2023, batendo o recorde de maior porcentagem de vitórias em uma temporada de um piloto da Fórmula 1. E pra gente fechar, vamos falar do top 10, os 10 pilotos aí que pontuaram no GP do Brasil. Como a gente falou, Max Verstappen em primeiro, Norris em segundo, jovem Alonso em terceiro, Pérez 5 centésimos atrás na 4ª colocação, Stroll com um ótimo GP, ótimo quali do Stroll e ótimo GP aqui, teve um ótimo sprint também na 5ª colocação, Sainz em 6º, Gasly em 7º, Hamilton só na 8ª colocação, hein? Que bad para Mercedes, um carro abandonou, o Russell abandonou o GP e o Hamilton só na 8ª colocação. Depois disso tivemos Tsunoda em 9º, que salvou a AlphaTauri, que a AlphaTauri estava tenso esse final de semana, só que o Ricardo teve aquele problema no DRS que a gente comentou, né? Então ficou bem complicado para ele, ele acabou tendo volta e tudo mais por causa daquela bandeira vermelha. E para fechar em 10º lugar, o Ocon, fechando a Alpine, as 2 Alpines pontuando. E esse foi o GP do Brasil, GP maravilhoso, tive a oportunidade mais uma vez de ir esse ano, coisa feliz demais, a torcida brasileira dando show, a chuva dando a surpresa na sexta-feira, depois sábado e domingo de sol, e Max Verstappen dominando, né? Queríamos mais disputa, mas a Red Bull e o Verstappen estão impossíveis esse ano. Então é isso, galera, se gostou do episódio, deixa um like para ajudar a gente do Reaceleração e não se esqueça, se não tiver inscrito, se inscreva aqui para não perder nada de Fórmula 1. Então é isso, valeu, falou!